gente, boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola. E olha só quem tá chegando na resenha hoje, César Cidade Dias. Coisa boa? Prazer imenso, Cris, imenso. Na verdade, a gente tá no rádio nessa hora, mas eu fico com a cabeça aqui, eu adoro esse programa. Espero que tu goste de estar mais aqui do que no rádio. Eu também. Sabe que a tua imagem é melhor do que a do Cláudio Duarte, sabe? E do Bagé também? Tá. Não, tudo bem. Olha só, César Cidade Dias chegando na resenha, mas você também está convidadíssimo a participar aqui dos Donos da Bola via WhatsApp, mandando seu vídeo para 99224-1220. Cola com a gente, estamos sempre online. E quem está sempre online, está sempre aí, ó, nas boas e ligadaço, é Gabriel Correia. Boa tarde, Gabriel, lá na Central Band de Esportes, porque vamos falar de Grêmio na Copinha, é isso, Gabi? Tudo bem, Cris? Um abraço pro César aí, todo mundo ligado no Donos da Bola. E o destaque é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Hoje, 9h30 da noite, tem Grêmio e Oeste. Na última rodada da fase de grupos da competição, o Tricolor jogando por um empate para garantir a classificação à próxima fase da Copa São Paulo. Uma derrota até pode classificar, porque o Grêmio, na sua estreia, já fez 7-0. Então, por isso, no saldo de gol classifica, mas o empate já garante direto a próxima fase. Então, hoje, 9h30 da noite, tem Grêmio e Oeste na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cris? Tá certo, Gabriel. César, desses meninos que estão se apresentando na Copinha pelo Grêmio, tem algum nome que se destaca, que de repente pode ser utilizado por Renato no grupo principal? Na verdade, o Grêmio tem bons jogadores. O Grêmio tem um menino que joga pelo lado esquerdo, chamado Léo Chu. Ele é muito rápido, ele utiliza o lado esquerdo, também joga por dentro. E tem o centroavante da Silva, que para muitos, Cris, é o grande nome que o Grêmio vai revelar. O Grêmio que historicamente não revela centroavantes, né? O Grêmio revelou grandes jogadores, mas centroavante, o último revelado foi lá na década de 60, o Alcindo. Ou seja, centroavante não é fácil de revelar. E o Grêmio tem um agora chamado da Silva, que está jogando aí e acho que vale a pena o gremista esperar que possa sair algum jogador dali. E para o futebol brasileiro, como é que tu avalia a importância da Copa São Paulo de Futebol Júnior, de onde saem grandes nomes que depois vão se perpetuar no esporte? Eu particularmente gosto muito da Copa São Paulo. É uma competição, o Grêmio nunca conquistou, o Inter tem 4 títulos. A geração Falcão, por exemplo, que deu tantas alegrias para o torcedor do Internacional, marcou a Taça São Paulo vencendo 2 vezes. E o Grêmio nunca conseguiu vencer. Só que é uma competição que historicamente sempre revelou bons jogadores. Eu particularmente gosto demais dessa época do ano, que é a Taça São Paulo, até o aniversário da cidade de São Paulo, que é no dia 25. É fantástico acompanhar, eu acompanho tudo, gosto muito da Taça São Paulo. Tá certo, e muitas emoções ainda estão por vir na Copinha. E falando em Grêmio, ele está de volta. O comandante multicampeão retornou com força máxima. Será um ano de muita atividade para o Grêmio, de Renato Portaluppi. Nem deu tempo para sentir saudade, né, Renato? Foi tudo bem na cirurgia. Tô pronto. Foram só 4 dias em recuperação de uma cirurgia para a correção de uma arritmia cardíaca. Não deu para ficar longe. O que eu quero é trabalhar. Eu não tô nem um pouco preocupado com o coração, porque o coração está totalmente zerado. E o trabalho pode ser longo. Mais uma vez, terá a missão de levar o Grêmio aos títulos. O torcedor tem que continuar confiando, como ele sempre confiou, dando força para esse grupo. É importante ser para o apoio do torcedor. O torcedor sabe que pode confiar na gente e nesse grupo aí. Renato já correspondeu dentro de campo. Participou das maiores conquistas do clube na história. Agora, em 2019, ele inicia a 7ª temporada à frente do Grêmio nesta década. A marca é maravilhosa, né? Mas eu não concordo muito que no momento que as pessoas falam que o sucesso depende da sequência do trabalho. Nem sempre. Aí depende mais da capacidade do treinador e do que ele tem em mãos. Para ajudar neste período, algumas novidades. Tem o goleiro Júlio César, o volante Rômulo e até mesmo o meia argentino Walter Montoya. A gente espera que esses que estão chegando nos ajudem tanto quanto esses que saíram. Mas é normal essa renovação de grupo. E ainda podem pintar mais. O atacante Felipe Viseu está por chegar. Um lateral esquerdo também será buscado.
Nós temos um grupo bom, um grupo forte para a gente brigar por mais títulos nesse ano de 2019. Agora é contigo. E o Renato? César, como o que, na verdade, esperar desse Grêmio que está se apresentando para 2019? Primeiro, uma relação do Renato e do seu coração, né? O Renato, ele é uma entidade no Grêmio, né? Ele tem esse número dele, 7 temporadas à frente, em 10 temporadas, 7 ele começou como treinador, mostra o tamanho dele na relação com o Grêmio. O Renato, ele consegue coordenar, consegue comandar e com certeza essa temporada vai ser de muitas alegrias. Por quê? Porque o Grêmio tem um trabalho forte, o Grêmio consegue com o Renato ter essa relação do torcedor abraçado às coisas do Grêmio, o torcedor abraça, empurra o Grêmio para frente e o Grêmio tem Everton, o Grêmio tem Luan, o Grêmio agora pode ter Viseu, o Grêmio vai ter muita alegria para dar para o seu torcedor. E tudo isso, Cris, começa no coração dele. Sim. Porque o coração do Renato, e essa é uma relação muito legal do coração do Renato com o torcedor, o que foi a comoção quando surgiu a notícia dessa sensação do Renato, dessa dificuldade no coração do Renato. O Renato consegue trazer para o torcedor uma figura acima, né? Ele é uma figura acima das coisas do futebol e para o gremista ele tem um ar de mito, um ar de lenda, um ar até de Deus, né? Renato consegue ter isso e a gente precisa valorizar muito isso. Mas, César, e o Renato, tu acha que ele deixou a torcida do Grêmio mal acostumada? Na verdade, Ou bem acostumada. na verdade o costume é uma coisa curiosa no futebol. A ambição quando se vence aumenta, né? E esse ano o torcedor quer grandes coisas, porque o Renato deu grandes coisas pro torcedor. Isso aí. Mas vamos saber como é que anda aquela resenha? Hoje tem desfalque na resenha por aí, Alex Bagé. Porque olha só, 220, roubei. Muito difícil isso. Tudo bem, Cris? Roubei César Cidade Dias de vocês. Nós vamos ficar aqui na dúvida depois se a gente pede de volta ou não. Que Não, tu mas acha? ele não quer mais voltar. Mas vocês estão bonitos aí, eu não sabia que a gente ficava tão bem aí. Fica tão sorridente do lado da Cris. Como tu é alegre aí, meu. Tá alegrinha. Eu tô olhando o estúdio agora, Donos da Bola, 50% aí da parte é muito bonita. Pois aí, 100% dela não é exatamente o que eu tô vendo aqui, mas tá bem. Eu tô feliz, sabe por quê? Porque, olha, vocês não têm ideia como vocês ficam bonitos na TV, imagino que eu deva ficar tenho também. Ideia. Eu já sabia disso. É o ego. Claudião, tô com saudade de ti, elogiando ele. Tô com saudade de ti, Claudião. Acabou já? Só Acabou tua. de ver o Claudião. Todos os dias. Já? Só tua. Mas vai continuar com saudade, porque não vai sair daqui não, César. Vai ficar. Vamos ver quantos dias tu vai aguentar. Me deu ficar um aí com lamento César. agora de pensar que eu não tô aí com vocês. Eu vou sair correndo daqui quando acabar o programa, eu vou pra aí. Mas sabe que vocês estavam aí nos Donos da Bola da TV Bandeirantes reproduzindo a matéria desse retorno do Renato, né? Depois desse procedimento que ele foi submetido. E aí, claro, na entrevista do Renato ontem, ele até de certa forma surpreendeu, né? Porque ele disse que o Grêmio vai começar já o Campeonato Gaúcho com aquilo que tem de melhor, com o time considerado o ideal para a temporada. Dá para considerar Roberto Pauletti, Cláudio Duarte e Simon Bianchini que vai ter alguma pressão para o Renato por títulos, já que veio em 16, veio em 17. Não, 18 teve o Campeonato Gaúcho, 18 teve a Recopa Sul-Americana, mas dá para considerar uma pressão em cima desses últimos anos? Eu acho que o Grêmio começa o ano de uma forma correta. Existiu essa possibilidade de usar o time de transição, mas depois dos resultados obtidos nos jogos treinos, inclusive perdendo para o Avenida 2-0, o Renato parou e pensou, vou começar tendo que correr atrás de cara. Vai começar já com o time reserva, no mínimo, né? E usufruindo desse tempo para criar o ritmo necessário para março estar apto a disputar a Libertadores. Eu não tenho dúvida alguma de que o torcedor do Grêmio quer uma repetição de 2017 agora em 2019. 2018 a gente pode dizer o que bem entender a respeito do desempenho, foi bom, Não, ele foi muito bom para o Internacional, que conseguiu vaga na Libertadores. Mas em relação ao que o Grêmio fez em 2017, não foi muito bom. E 2019 o torcedor vai querer sim títulos. 2018, se a gente pegar
2 títulos que talvez não tenham sido da maior grandeza, mas foi um ano que o Grêmio ganhou essas conquistas, chegou numa semifinal de Libertadores, não passou por pouco, por tudo que a gente sabe, tudo que foi debatido, chegou longe na Copa do Brasil, numa fase de quartas de final, foi um bom ano. Mas acho que para 2019 falta uma dessas outras conquistas, ou uma nova Copa do Brasil, ou o Brasileirão, que é um campeonato que o Rio Grande do Sul ainda não tem, ou até mesmo uma nova Libertadores. Acho que vai se ter essa exigência. Apenas um gauchão, uma vaga na Libertadores não vai estar de bom tamanho para o Grêmio do Renato. Ô César Cidade Dias, pode ter pressão ou não? Bagé, até sobre essa questão é importante uma colocação que tu fazes sempre aí no toque de bola. Quando que a gente vai notar esse problema físico se apressar, por exemplo, uma pré-temporada? Se vai notar nesse início de semestre ou na tua opinião, eu sei, queria que tu dividisse com a gente, na tua opinião, o Grêmio vai transformar isso lá na frente em alguma coisa a seu favor? Mas aí, para te dar essa resposta, nós vamos voltar a uma outra situação que a gente debateu muito aqui, que depende muito também de como esses jogadores que estão chegando se encontram, né? Porque você pega, por exemplo, o Montoya, a gente não sabe exatamente em que condição ele vai chegar. 3 meses não joga. Pois é. 3 meses. Esse é um jogador que pode ter... O próprio Rômulo, ele tem qualidade suficiente para entrar no lugar do Michel, mas ele tem um potencial físico nesse momento. O problema de não estar jogando no time anterior a 3 meses não é o pior. Pior é que nesse período teve 30 dias de férias. Mas, Claudião, enquanto tu está treinando, tu acaba mantendo o ritmo. Mas, Claudião, ele vai saber disso quando? Tu apressar, por exemplo, uma pré-temporada nesse momento pode complicar a situação dele. Agora, tu levando essa situação lá, vamos lá, para setembro, o que representa apressar isso nesse momento? Mas eu acho que não vai existir pressa. No instante em que tu passa a usar o time B e não o C, ele não está falando em usar... de cara no estadual, o time A. É o time B e não o transição, que é o C e quase D. Eu acho que não vai ter Ele vai dar ritmo, não vai ter problema nenhum, não. Não, porque tem a pré-temporada, são jogadores jovens, e a exigência dos primeiros meses não será tão forte quanto depois. Eu acho que vai ser muito tranquilo esse condicionamento físico do grupo todo do Grêmio. Até porque o Renato está fazendo diferente, já vai começar com o que tem de melhor, né? Diferente da temporada passada, quando começou com a transição. Cris Bart, até a próxima aí, te devolvo o César Cidade Dias todo teu agora. Tá bom, obrigada, Bagé, gostei. Falando nele, César Cidade Dias tem um recadinho para você. Pois o ano mal começou e você já está sem ânimo. Saiba que tem uma vida sexual ativa sempre quem usa ativo, não é isso? É isso mesmo, César, com certeza. Então presta atenção nesse recado aí. O ativo vai devolver o teu prazer, a tua felicidade, teu ânimo. Ele age de dentro para fora no teu organismo, deixando você motivado, confiante, com a autoestima lá em cima, com ação rápida e eficiente. O ativo é indicado para homens de todas as idades, dos 20 aos 80 anos. Telefone na tela 0800 601 0700. E atenção, tem desconto da Central e primeiro pagamento só para daqui a 45 dias. Eu disse 45 dias, hein? Parcelinha mínima desse tamanho, pacotes especiais com muito desconto. E como sempre, entrega grátis e sigilosa para todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive no litoral, para você que está de férias aí. Tem presente na compra ainda, então não deixa para depois. Liga agora, 0800 601 0700. É a caixinha do ativo, a caixinha que faz milagre, César. Mais atividades mesmo, mas vamos repetir o número, 0800 601 0700, não é isso? Exatamente, perfeito. Obrigada, César. E vamos falar de copinha agora pelo lado do Inter. Vamos conferir os gols do Colorado, que voltou a campo, e amanhã também tem mais jogo contra o Taquaratinga. Gente, Taquaratinga pela segunda fase da competição. Ontem, no encerramento da fase classificatória, o Inter venceu de goleada. O Inter saiu atrás no placar. De pênalti, Wallace colocou o votuporanguense em vantagem. Heitor, lateral direito em destaque do time, empatou para o Inter. Wesley virou o jogo. Leandro Córdova ampliou.
E Lucas Ramos fechou a goleada colorada. Inter 4, Votuporanguense 1. Amanhã às 4 da tarde, o Inter enfrenta o Taquaritinga. O time paulista foi o segundo colocado do grupo 12 e nesta quarta-feira fechou a primeira fase com um empate com o Bahia em 2-2. E aí, César, vamos falar agora dos garotos do Inter, né? Venceram ontem e agora a próxima fase contra o Taquaritinga. Que tal? Muito Falei legal, certo? mas até importante, Cris, essa colocação. A Copa São Paulo, ela é democrática. E nós conhecemos aí equipes que jamais a gente tem o costume de dizer, e o Taquaritinga é uma delas. Por quê? Porque consegue democratizar uma competição ampla, grande, de equipes de todo o país, inclusive do interior de São Paulo. O time de base do Inter, o Inter historicamente é um grande revelador de jogadores. Historicamente. Nós temos lá desde a década de 70, para não ir antes disso, nós temos desde a geração de Falcão, depois nós temos Nilmar, nós temos Rafael Sobis, e essa equipe que nós estamos vendo em São Paulo também tem bons valores. Uma equipe que consegue, não tendo os principais inclusive estão no profissional já. Alguns deles que poderiam estar lá já estão treinando com os profissionais. O Inter sempre faz uma grande renovação. E o Inter tem tradição na Copa São Paulo. Como eu disse antes, 4 títulos. O Inter é tetracampeão da Taça São Paulo. E desse time, quem tu acha que está se revelando? Pois é, o Internacional tem 2 volantes, muito bons jogadores, e tem 2 zagueiros que eu gosto muito. O principal atacante já está no time principal, que é o Pedro, que já subiu, que está no time principal. Vamos falar agora com Gabriel Correia, lá na Central Band de Esportes, e vai falar sobre o Luan. Ainda bem que eu tô com o César aqui, que depois vai resenhar com a gente sobre o Luan do Grêmio. E sabe que o Luan, ele tem treinado, já voltou. Nesta temporada de 2019 tem participado tranquilamente de todas as atividades. E o técnico Renato, ontem, Cris e César, ele falou justamente sobre isso. Ele quer recuperar o Luan, ele quer que o Luan volte a ser aquele que foi eleito o Rei da América em 2017. Vamos conferir o que falou o treinador gremista? Quanto ao Luan, a gente, acima de tudo, a gente espera que ele volte a jogar aquele futebol que encantou todo mundo, que ele possa se recuperar, que ele possa deixar as lesões um pouco de lado, que ele possa voltar a jogar tudo aquilo que ele sabe para nos ajudar. Se vai aparecer alguma proposta para ele ou não, eu acho que, acima de tudo, depende muito do jogador, do que ele faz dentro do campo. Então a gente torce, em primeiro lugar, que o Luan possa voltar, não sentir mais nada da lesão no pé dele, possa jogar o que ele sabe, possa nos ajudar. E é mais um jogador, que se aparecer uma proposta, aí é com o presidente, com a diretoria, entendeu? O grupo do elenco sempre foi bastante valorizado pelas conquistas, e eu não fico surpreso de nenhuma forma se daqui a pouco aparecer qualquer tipo de proposta, seja para o Everton ou seja para o Luan. Mas aí cabe a diretoria e ao presidente decidir. Ô César, não é só o Renato que quer essa plena recuperação do Luan, né? É a nação tricolor inteira que sonha com esse momento e o retorno do Luan em alta performance no time do Grêmio. Pois é, vamos fazer também um breve histórico. O Luan surge em 2014 com força. Em 2015 o Grêmio começa a recuperação. 2016 Luan é a grande figura do Grêmio na conquista da Copa do Brasil. 2017 Luan é o Rei da América. Não precisa dizer mais nada, né? Ele só foi o Rei da América. E em 2018, quando vieram as decisões, Luan lesionou e o Grêmio não venceu. Ou seja, será só coincidência? Luan é o cara. Luan é o cara. Ele é o balizador da força dessa equipe do Grêmio e é fundamental que ele volte. É Luan e mais 10. Quando ele não joga, o Grêmio é menor. A ausência dele o ano passado, essa lesão dele acarretou no que aconteceu no ano de 2018 com o Grêmio, principalmente ali no segundo semestre? Com certeza o Grêmio seria mais forte com ele e é mais forte com ele. Ele é um jogador diferente. Tudo nele é diferente. Até a forma de se administrar o Luan. Mas a lesão que determinou que ele saísse nos jogos finais, tanto no Campeonato Brasileiro como principalmente na Libertadores, o Luan, para quem não lembra, não jogou os confrontos contra o River Plate. O Luan é a figura, é o grande jogador. Ele joga com a histórica
a histórica camisa 7 do Grêmio, né? Ele é o 10 do Grêmio. Todos dizem, o Grêmio precisa de 10. Ele é o 10, mas o 10 joga com a 7. Por quê? Porque a 7 tem essa simbologia no Grêmio. Os grandes jogadores da história do Grêmio, curiosamente, tiveram a camisa 7, inclusive o treinador dele, né? E o Renato também usava. Tu conhece um pouco dos bastidores do futebol. Qual é a vontade que o Lua tem de ficar no Grêmio, de jogar no Grêmio? Ele tem essa identificação mesmo com a torcida e com a camisa tricolor? Muito legal, Cris, isso que tu lembra. Por quê? Porque o Luan teve proposta para sair. O Luan recebeu uma proposta de 22 milhões. O Grêmio até havia encaminhado a venda dele em 2017. E quem quis ficar? Ele quis ficar. Por quê? Porque ele compreende que é importante ficar onde ele tem amigos, onde ele consegue se relacionar com o torcedor e onde ele tem alegria. E a alegria dele está aqui. O Luan não vai sair para jogar lá no leste europeu. O Luan vai ficar aqui e vai continuar dando alegria para o torcedor do Grêmio. Afinal, nem tudo na vida são cifras, não Exatamente. é? E eu acho que esses atletas dão aula disso. O próprio Renato deu uma aula disso, né? Ficando no Grêmio. Muito bem lembrado. Legal. Olha só, a seguir tem mais Internacional, direto do CT Parque Gigante e também mais Grêmio, é claro. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com os donos da bola. César, agora o debate vai ser bom. Aqui, ó, resenha. Vamos lá. Fogueira, olha só. Tirando o Rodrigo Dourado, que é titular, o Inter acaba encontrando vários volantes, contratando vários volantes, tipo assim, empilhando jogadores nesse setor, tá? E não dá chance para os novos, para os garotos. Como é que tu avalia esse quadro no Internacional? Pois é, isso quando a gente discute principalmente planejamento e estratégia em futebol, a gente tem que saber por que o Inter está empilhando volantes. Vamos lá, recentemente, Fernando Bob, Anselmo, Fabinho, Gabriel Dias, todos nota 5 e nenhum deu resultado. Por que insistir nesse planejamento e nessa estratégia? O Internacional poderia fazer com que os jovens das categorias de base, nós temos ali, já no grupo principal, um que vem, nós falávamos há pouco das categorias de base, o Nonato, que é muito bom jogador, por que não permitir que ele tenha mais oportunidade e continuar insistindo em contratar jogadores nota 5, jogadores que vêm aqui já com histórico, com passagens por vários clubes. O Internacional está adotando isso como estratégia de futebol. Eu discordo. Eu vejo que o Internacional precisa pensar mais nas categorias de base, porque a história do Internacional e principalmente dos seus grandes títulos, e nós vimos aí a festa que se fez com o Rafael Sobis, o Internacional precisa pensar nas categorias de base. E os volantes estão em casa. O Inter precisa, essa Taça São Paulo tem 2 volantes que não vão jogar amanhã no time principal, mas que se continuarem contratando jogadores assim, não vão ter nunca espaço para jogar. E o Inter só foi campeão porque investiu na base. Rafael Sobis, Nilmar, vamos um pouco antes. Nós temos também Daniel Carvalho, grandes jogadores formados aqui que só vão ter espaço se o Inter permitir. Tá certo. Vamos ver como é que tá esse debate lá na Rádio Bandeirantes com Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. Bagé. E aí, Cris, sabe que a gente estava pensando aqui, né, entre tantas coisas que a gente acaba debatendo, a qualificação do grupo de jogadores da dupla Grenal e principalmente do Internacional, que vai ser a nossa tese agora. O Inter está contratando muitos jogadores, principalmente do sistema de meia cancha ali, né? Volantes, meias. E neste momento são poucos os que estão saindo. Não tem pelo menos algum negócio encaminhado, que seja pelo menos sabido por nós. Vocês acreditam que essa quantidade de jogadores, ela vai de alguma maneira realmente agregar valor, ou daqui a pouco, como diz o César Cidade Dias, vai afastar a possibilidade de algum menino da base receber a oportunidade? Agrega porque se sabe da intenção de liberar alguns jogadores, alguns jovens para pegar experiência, outros que vieram e a resposta não foi tão positiva, já estão participando de algumas negociações. Mas o importante é ter um número capacitado de atletas para fazer as recomposições durante o jogo e ações para os próximos jogos. Isso faz parte. Um time hoje não ganha mais com 11, ganha com um elenco numeroso e capacitado, sempre precisando isso. O que me
Eu tenho dois pensamentos sobre isso. Um, eu concordo com o César, que eu gostaria de ver os meninos da base tendo oportunidades de jogar e não apenas de participar. E tu trazeres jogadores já prontos inibe um pouco esse aproveitamento. Mas eu tenho uma preocupação com o perfil de jogadores que o Internacional está trazendo. Ele está trazendo todos do mesmo perfil. Ele não está trazendo aquele que pode fazer um diferencial, como eu espero que o Sarrafiori venha fazer. Não, ele está trazendo muito do mesmo. Isso me preocupa um pouco. Sabe? O momento de dar oportunidade para esses garotos é agora durante o Campeonato Gaúcho, principalmente nessas rodadas iniciais. Eles estão no grupo, estão se ambientando ao estilo Odair Hellmann de trabalhar, querendo ou não, pode ter uma certa diferença em relação à base, e eu acho que eles vão adquirir essa experiência depois para entrar na rodagem, no próprio Gauchão e nas outras competições, Brasileirão, até porque é uma temporada muito longa também para o Internacional. César Cidade Dias, eu já sei tua resposta, mas vou perguntar para quem não sabe, né? O Inter está deixando a base de lado? Evidente, evidente. E há pouco a gente discutia, e nos corredores a gente discute, o Inter está liberando o Charles para contratar o Lindoso. O Charles é feito aqui. Vocês acham que o Gabriel Dias merece mais oportunidades que o Charles? Pois então... o Gabriel Dias recebeu mais oportunidades que o Charles. Então, essa política de futebol, olha, cansa porque a gente entende e o Internacional é prova de que quando investiu na base ganhou. Por que não investir agora? Só para lembrar, César, o Charles teve 2 lesões que o tiraram das melhores condições de participar, inclusive criando para ele uma dificuldade na recuperação. Lembra disso? Eu lembro, mas agora ele está recuperado, ele podia estar ali. E agora se contratou o Galvezani, se contratou o Lindoso e ele vai embora. Para ganhar experiência. Bagé, na tua opinião, muda muito ganhar experiência no Curitiba ou ganhar experiência em Porto Alegre? Não, acho que só vale para o jogador que se decidiu que ele não vai jogar aqui, pelo menos lá ele vai ter condição de jogo, né? Mas alguns nem gostam de ir para o clube menor porque às vezes não recebe lá, né? Agora, pelo menos, Cris Bart, para fechar, e César Cidade Dias, não tá vindo nenhum volante loiro de olho azul. Porque senão os nossos colegas, vocês da imprensa, César Cidade Dias, já iam dizer, olha o novo Falcão. Porque o Bolatti já foi chamado de Falcão, mas o Charles foi chamado de Falcão. Falaram do Charles isso. Beijo até pra ti aí, César, mas principalmente pra Cris. Até mais. Obrigada. Saudade. Imagina um novo Bagé, hein? Não. O dia que surgir o novo Bagé. Impossível. O Bagé é um sujeito único, ele não tem como surgir outro. Tá bem. Olha só, quem está lá no CT Parque Gigante é o repórter Matheus Schenck com informações do treino que aconteceu agora de manhã no Internacional. Oi, Cris. Oi, amigos do Donos da Bola. Boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui no CT Parque Gigante, um trabalho bastante intenso na manhã de hoje por parte do técnico Odair Hellmann. Ele comandou um treino com 4 times divididos em 2 coletivos que realizaram bastante trabalho de toque de bola, 3 toques no máximo para cada jogador e bastante prioridade para finalização. Treino bastante exigente também na parte física. Destacar por parte dos jogadores a presença de Rafael Sobis, mais uma vez, como meia, jogando um pouquinho mais recuado dos atacantes. Depois, na coletiva de imprensa, só molecada. A gurizada falou com jornalistas. 4 jogadores da base, que vão ter chance de começar jogando o gauchão, atenderam a imprensa. Foram eles Pedro Lucas, Nonato, Ramon e Roberto. E é justamente a palavra do Pedro Lucas que a gente vai ouvir. O atacante de 20 anos marcou 27 gols na última temporada pela base do Inter e fala sobre a oportunidade de começar jogando no gauchão. Tive um ano bom realmente no passado, trabalhei muito para isso, desde o começo da temporada do ano passado. O pessoal me ajudou muito lá na base, me auxiliando todos os dias, e eu tive felicidade de fazer um ano muito bom. E desde o ano passado me preparando, na verdade desde que eu cheguei no Inter, me preparando para esse momento, e estou à disposição do professor para poder desempenhar da melhor maneira possível. Temos grandes jogadores nessa posição, mas estou aí no grupo à disposição do professor. Está aí a palavra do Pedro Lucas, atacante de 20 anos. Sobre negociações, o volante Elias, de 33 anos, está um pouquinho mais distante do Beira-Rio. O executivo de futebol, Rodrigo Caetano, esteve ontem em Belo Horizonte tentando trazer esse jogador, mas o Atlético rechaçou a proposta, então está um pouquinho mais complicado. Na lateral direita, o nome que circula aqui no Beira-Rio hoje é o de Bruno, 33 anos, jogador que estava no Bahia na temporada passada. Ele já está em Porto Alegre e deve ser anunciado em breve como novo reforço colorado.
Voltamos com você, Cris. Obrigada, Matheus. Bom trabalho. César, vamos por partes. Primeiro, Elias, outro meia que o Inter, né, criou ali uma força-tarefa para tentar contratar. Esse é um jogador de outra estirpe. Esse é um jogador que tem no currículo grandes equipes que ele jogou, tem no currículo grandes conquistas e é um jogador que vem para agregar. Diferente dos outros que nós citamos, esse é uma grande contratação que coloca uma espinha dorsal na equipe do Internacional, já com o D'Alessandro, com o próprio Rafael Sobis. Encorpa o time e acho que é uma boa contratação, o Inter faz bem em trazer. E falando do Sobis, a informação que o Matheus Schenck trouxe, esse Sobis um pouco mais recuado no treino de hoje de manhã, pode ser indícios de uma formação ali do time do Odair Hellmann, da posição do Sobis nesse novo Inter? Essa vai ser, vamos dizer assim, a tônica dos comentaristas esportivos, vai ser a resenha dos comentaristas, porque o Sobis pode jogar de centroavante, como referência, o Sobis pode jogar pelo lado, e o Sobis também pode jogar como meia, ou seja, vai ser para deleite dos comentaristas, que é o meu caso, saber aonde Rafael Sobis irá atuar no Internacional. Não só dos comentaristas de rádio e TV, aqueles comentaristas de WhatsApp também. Eles vão adorar. Não, grupos de WhatsApp hoje decidem onde Sobis vai jogar. A única certeza que eu tenho é que ele vai jogar e agrega muito. Olha só, falando no nosso WhatsApp, chegou mensagem lá pra gente, aqui nos Donos da Bola. Roda aí. Oi pessoal, meu nome é Victor, eu e o meu pai estão sempre assistindo vocês. Abraço. Vitor, muito obrigada. A audiência qualificada. Coisa boa, querido, boa. Obrigada. Participe você também mandando o seu vídeo pra gente, 992-24-1220. Mas César, tá chegando aí o quê? O Gauchão 2019 e nós seguimos o nosso giro pelo interior do estado. Hoje, continuamos na Serra e chegou a hora de saber como o Juventude está se preparando para a competição. O Juventude está na fila desde 1998, quando foi campeão pela única e última vez. O título foi conquistado sobre o Internacional e dentro do Beira-Rio. O time da Serra vem de uma temporada ruim. No ano passado, nem avançou para o mata-mata. Esteve, inclusive, ameaçado de rebaixamento no Gauchão 2018. Por falar em rebaixamento, a equipe acabou caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. A reformulação foi grande, a troca no time aconteceu quase que por completo. Luiz Carlos Vinck, que comandou o maior rival, o Caxias, nas duas últimas edições do Gauchão, será o técnico do Juventude nesse novo desafio. O Juventude estreia fora de casa, contra o Pelotas, em Rio Grande, porque o time da Zona Sul do estado perdeu o mando de campo na primeira rodada. A melhor campanha do Juventude nos últimos anos aconteceu em 2016, quando o time da Serra foi à final contra o Inter. O Colorado venceu os dois confrontos, em Caxias do Sul por 1-0 e no Beira-Rio por 3-0. No programa de amanhã, vamos mostrar a preparação do Novo Hamburgo, campeão gaúcho de 2017. César, o Juventude teve um 2018 para ser esquecido. O que esperar desse Ju de 2019 com reforços, técnico novo? O Juventude é uma marca do nosso interior, um dos principais clubes, esteve na Série A há muitos anos e eu torço que se recupere. Por quê? Porque nós precisamos manter essa veia com as grandes equipes do interior e o Juventude é uma delas. Vamos tomar uma aguinha? Bom. Vamos? Então tá. A gente volta já, não saia daí. Com os Donos da Bola e você, César Cidade Dias, está na marca do pênalti. Olha só a pergunta, hein? Veio lá de Sapiranga, do Matheus Schultz. E ele quer saber se o Grêmio confirmar a contratação de Felipe Viseu, será Viseu e mais 10? Pois é, vamos lá. É Viseu, Luan e mais 9. Viseu e mais 10, sim. Só que tem que estar o Luan junto. Então é Viseu, Luan e mais 9. Essa é a resposta para uma boa pergunta. Tá bom, César. Olha só, São José e Juventude também estão classificados para a segunda fase da Copinha. O Ju garantiu vaga com empate. Já o Zequinha, que estava classificado, estava tranquilo. Perdeu o jogo, mas vai para a próxima fase da competição. O São José jogou em Penápolis contra o Rio Preto, que ainda brigava pela vaga. Maurício, no primeiro tempo, fez o gol da vitória do time paulista.
O Zequinha volta a campo amanhã à tarde, às 4 horas em Penápolis contra a Ponte Preta. A Macaca que garantiu a vaga ao golear o Ceilândia de Brasília por 5-1. Lincoln. Vitor Salles contra. E com Vinícius, que fez 1. 2. 3 gols no jogo. O Ceilândia ainda descontou com Kennedy. O Juventude, que precisava de um empate, saiu na frente do Mantiqueira, com Matheus Ávila. Não é o repórter da Band Matheus Dávila. Eu disse Matheus Ávila. E o Mantiqueira empatou com Hendrick. Na próxima fase, o Juventude enfrenta o Vasco da Gama, que ontem venceu o Taubaté com esse gol de Lineker. Tá certo, vamos lá com o Gabriel Correia, as últimas informações e vamos falar de Florida Cup. Na tela da Band hoje, viu, Cris? 10 horas da noite, tem São Paulo e Eintracht Frankfurt, jogo pela Florida Cup, pré-temporada aí do São Paulo e que é um possível adversário do Inter na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Vale ficar de olho, na tela da Band, às 10 horas da noite. Cris? Eu vou estar ligada. E tu? Também. César, também. Muito obrigada pela parceria de hoje. Valeu. A gente vai ficando por aqui. César, sabe que todo cara que chega aqui tem que fazer uma embaixadinha, bater uma bolinha, fazer alguma coisa, mostrar o seu talento, entendeu? A bola não ajuda vez. muito. E a idade também não ajuda mais, mas estamos aqui. Que é isso, é um garoto. Vamos fazendo uma tabelinha, vem? Bora? Ó, só na qualidade.